Então vamos ver agora uma ideia central para a computação. E para isso, nós vamos pegar como exemplo o Blue Gene, esse de 2006, tá bom? Isso é só porque eu tenho essa figura aqui que eu acho ela boa. Bom, o Blue Gene, gente, tinha aquele salão lá, certo? No meio daquele salão tinha esses armarões aqui. Bom, dentro de cada armarão desse, então, o negócio todo é composto por um tanto de armarões. Cada armarão é composto por essas estantes aqui, que a gente chama de rack. Dentro de cada rack você tem essas placas grandes aqui. Bom, dentro de cada placa você tem umas placas menores aqui, que são as placas de computação. Dentro de cada placa de computação você tem 2 circuitos integrados, chips. Dentro de cada chip você tem 2 processadores. Você tem um treco que é dessa coisa, você tem os módulos que o compõem, você tem os submódulos que compõem cada um, você tem os submódulos, e a coisa vai indo assim. E esse que está aparecendo aqui como um pontinho, gente, o chip, tem aqui uma outra imagem, que é de um outro processador, entendeu? Mas foi a imagem que eu arranjei também. Vocês veem, percebem claramente que ele também é composto de muitos e muitos submódulos, certo? Ou seja, ele também pode ser subdividido a funcionalidade dele. Isso eu fiz o exemplo aqui agora para mostrar para vocês a hierarquia de módulos visíveis, tá certo? De objetos, essa é a hierarquia do hardware. Porque o software, que é o que programa isso aqui, também é dividido em módulos, submódulos, subsubmódulos e por aí vai. Se a gente fizer um zoom agora na direção contrária, todos ou quase todos os computadores do mundo, uma das poucas exceções sendo esse aqui nessa sala, que aqui não tem internet para mim, estão ligados à internet. Isso aqui, né, é um trabalho artístico, mas é para dar ideia, gente. A gente tem milhões de computadores ligados. Milhões de computadores ligados. E o que acontece, gente? Isso é muito complicado. E funciona, gente. Tem problemas? Tem. De vez em quando dá errado, gente. Mas computadores estão mudando o mundo, gente. Estão mudando a forma de fazer governo, muda a forma de namorar, muda a forma de ver filmes, muda tudo. Está mudando por causa de computadores. Bom, gente, tudo. Eles estão mudando o mundo. Ou seja, isso funciona. Sabe, dá problema? Dá, mas no geral funciona. E como que você consegue fazer um treco tão complicado feito esse funcionar? É essa ideia, é aí que entra a ideia de módulo. Bom, você constrói coisas com componentes, certo? Dos quais você tem um conhecimento aproximado, você tem um conhecimento detalhado. Um módulo é alguma coisa que você consegue especificar de 2 maneiras. O que ele faz, 2, como que ele faz. E, na maior parte das vezes, a gente usa módulos só sabendo o que ele faz, sem precisar de se preocupar de saber como que ele faz. E, aliás, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente o tempo todo. Na hora que você fala, vou estudar computação, eu vou aprender tudo. Tá bom, você vai aprender tudo dos princípios de computação, mas exatamente nos detalhes, vocês não vão conseguir. Por mais inteligentes que você seja, eu vou explicar agora por quê. Por quê? Por causa da quantidade de trabalho que tem por trás dele. O Linux, que é um sistema operacional simples, só o núcleo central dele, gente, é feito em 100 homens ano. Certo? São 100 programadores do mais alto nível, trabalhando durante um ano para construir um Linux. Ou um deles que trabalharia durante 100 anos para construir o Linux. Então, se você quiser entender o Linux, sendo já um ótimo programador, porque o programa é complicado, usa técnicas sofisticadas, você vai demorar 100 anos, você não vai conseguir entender só o Linux. Quando você olha um computador feito esse daqui, gente, tem várias das coisas aqui que tem por dentro dele muito trabalho embutido. Mas a gente consegue usar. Por que a gente consegue usar? Porque a gente se interessa em saber o que o módulo faz. Cada um fica com a sua área. De vez em quando a gente precisa saber como fazer, principalmente na hora que você vai construir um módulo. Mas a maior parte das vezes você vai usar módulos que já estão prontos, em que você confia. Ou seja, isso aqui é uma função que calcula o seno de x. Ótimo, tá bom? Eu não quero saber como que esse seno é calculado. Se eu quiser, eu posso saber, mas eu vou gastar tempo para aprender. E por aí vai. Sabe? Ou seja, você vai ter que concentrar a sua capacidade de aprendizado naquilo que é viável, naquilo que é factível. E sempre entender. Ou seja, por que isso tudo funciona, gente? Por causa de módulos. Porque foi possível a várias pessoas, certo? Irem montando coisas que você confia que elas vão funcionar. Entendeu? Raramente você vai encontrar um projetista de circuitos integrados que saiba fazer um programa para rodar na web, entendeu? E vice-versa. Pode até ser gente que tem essas 2 habilidades, mas quase todo mundo enxerga um pedacinho assim e confia no que os outros estão fazendo. Então isso nós vamos ter que trabalhar aqui. E a ideia fundamental é isso. Como é que todo mundo conseguiu trabalhar de forma cooperativa para fazer tudo isso funcionar, gente? Por causa da modularização. Computadores, gente, trabalham com informação. O que é informação? Bom, é difícil explicar, sabe? É difícil definir. Explicar, é difícil até saber direito. É uma coisa que está num objeto que diz alguma coisa sobre outro objeto, tá bom? O lugar onde a informação está, a gente chama de objeto suporte. O alvo daquilo lá é um objeto-alvo.
da informação, objeto sobre o qual aquela informação diz alguma coisa. Vamos começar com dois exemplos aqui que tem a ver com fotografia. Primeiro, aquelas máquinas de filmes. Quando você fotografa, você pega a informação da cena que foi capturada lá no momento que você clicou. Essa informação fica sobre um filme, que nós vamos ver aqui agora. O outro formato aqui, tá bom, o JPEG, você tem informação também, só que ela fica armazenada como símbolos, com uma quantidade de números que representam as intensidades de luz presentes em cada ponto da fotografia. E essas duas coisas são o seguinte: uma informação é analógica e a outra informação é digital ou simbólica. Uma informação analógica, o suporte dela tem uma relação física com o objeto representado. Uma informação digital ou simbólica, não. Você tem que estar lá, escreveu 123 sobre papel, gravado no disco, escrito em romano, escrito na tela, é simbólico, entendeu? Não interessa muito mais qual que é o suporte. E você tem aqui os negativos, tá bom? Não sei se vocês já viram algum desses, deve ter visto, né, quando era menino. Eu trabalhei muito com isso, gostava demais. Então aqui, ó, vocês veem aqui é aquela ópera de Sidney, né, se não me engano. O que foi isso? Você tem um material fotossensível depositado sobre esse filme, né, que é um acetato, tá bom? E quando você abre o obturador da máquina e fecha, certo? Entra a luz pelo objetivo, e isso vai impressionar esse material fotossensível. Vai impressionar tanto mais quanto maior for a intensidade da luz naquele ponto ali. Então, o que significa isso? Aqui, ó, nesses negativos, aqui a gente tem uma informação que é analógica. Ela tem relação física direta com o objeto que ela está representando. Um outro exemplo mais simples aqui, você tem um termômetro. Bom, você tem um termômetro de mercúrio, de álcool, qualquer coisa assim, tá bom? Que ele dá informação sobre a temperatura. Por que ele dá informação? Porque ele tem uma relação física. Esse líquido aqui, ele se dilata com o aumento da temperatura, se contrai com a diminuição da temperatura. Então, você tem ali um suporte para uma informação analógica sobre a temperatura. Se nós colocarmos uma escala no termômetro, todo termômetro tem escala, tá bom? É para a gente conseguir fazer uma transformação análogo-digital. A gente vai pegar aquilo que está aí analógico e vamos anotar. Você pega lá o seu filho, põe o termômetro lá e dá 37,5 de febre, esse menino está aqui agora. A partir do momento que você falou 37,5, tá bom, você transformou a sua informação analógica do termômetro em uma informação simbólica ou digital. O digital é mais utilizado quando você utiliza mídia eletrônica para armazenar. Bom, mas a essência é ser simbólico e não ser. Se você tem símbolos, gente, você precisa de uma convenção de interpretação. 50 graus o quê? 50 graus Kelvin, 50 graus Fahrenheit, 50 graus centígrados. Você tem que falar do que você está falando. A outra coisa relacionada com símbolos é que você pode usar símbolos para representar símbolos. Você faz uma tabela de conversão, tá bom? Então aqui estão os logaritmos arábicos de 1 a 7, tá bom? Aqui está a representação em logaritmos romanos desses inteiros, aqui está a representação em binário. Então a gente tem isso que a gente pode fazer com símbolos.